Yo, what's up, guys? No episódio de hoje do canal, vamos conhecer um pouco mais sobre uma celebridade americana, autor de 62 romances, 200 contos, guys, e um total de 350 milhões de cópias de livros vendidas. That's too much, guys. Que é isso, hein, guys? Fala sério. Ninguém mais, ninguém menos do que ele, Stephen King, ou o rei do terror. Yeah, guys! Hoje no canal, mais uma celebridade para você ficar sabendo da cultura inglesa. E se você curte saber sobre as celebridades que fizeram toda a diferença na língua inglesa, já deixa o like aqui e já segue o canal. Bora pra vinheta, editor! Vamos lá! Stephen Edward King nasceu em 21 de setembro de 1947, guys. E ele foi criado no pequeno estado americano do Maine. Apesar de que o pai dele havia já se mudado para Chicago, para New York, um pouco antes do King nascer, o pai dele largou a família, abandonou a família quando King tinha 2 anos. Então ele foi criado pela mãe, o irmão mais velho, e ele ficou nesse pequeno estado mesmo do Maine, onde ele, é claro, desenvolveu o seu gosto pela leitura e pela escrita de uma idade ainda muito novo, né? Tanto que no high school ele publicou o primeiro trabalho dele quando ele ainda estava lá, né? Estudando no Maine, no high school, como um adolescente, né? Vejam só o título, guys. I was a teenage grave robber. Esse é o primeiro registro de um trabalho publicado independentemente, é claro, né, por Stephen King. Aí, em 1966, ele conseguiu vender, guys, o primeiro mesmo trabalho escrito dele por uma publicação de contos de horror e de fantasia chamado The Glass Floor. Foi a primeira vez que ele fez um din-din, um dinheirinho com a escrita dele. Nesse mesmo ano, ele entrou para a faculdade no Maine e começou a cursar inglês e literatura lá. E King terminou a sua faculdade, né? Lá eles chamam Arts, sempre essa faculdade que é para a parte mais humana, né? Ele se formou em 1970, no mesmo ano que nasceu a primeira filha dele. Porque na faculdade o King conheceu quem viria a se tornar a esposa dele até hoje, a Tabitha. Eu não sei pronunciar esse nome, guys. Eu sei que ela também escreveu o livro e se tornou autora depois. Porque ela também era fã da escrita, né? King e então sua esposa, né? Eles se casaram só em 71. Depois que a Naomi, a primeira filhinha deles, havia nascido, eles casaram. E eles vieram a ter mais 2 filhos da Naomi, um em 72 e um em 77, guys. E o homem ia fazendo o que gostava, né? Mas, apesar disso, até ele ficar famoso, até ele poder viver da escrita, ele trabalhou, guys, como zelador, trabalhou como frentista de posto de gasolina e trabalhou numa lavação industrial também como funcionário lá, como empregado. Tudo isso para, aí sim, quando ele escreveu Carrie, em 1973, aí sim Stephen King encheu os bolsos de dólares, porque esse livro foi sim aceito, guys. Então, guys, olha a história por trás de Carrie. Em português, Carrie a Estranha, né? Esse livro aí, na verdade, Stephen King estava escrevendo apenas um conto. Ele escreveu 3 páginas, já com o título Carrie e tudo, e achou a história ruim, assim. Ele ia fazer como ele fazia com aquele The Glass Floor, que foi a primeira publicação dele, ele fazia esses contos para livros, para coletâneas de short stories ou para revistas que publicavam contos de suspense, de mistério, né? E Carrie, a princípio, era para ser isso. Ele já havia escrito 3 livros inteiros que não haviam sido publicados, 3 romances, tá? E aí o que aconteceu? A esposa dele, a Tabitha, viu esses papéis sendo ali na lata de lixo e juntou. Falou, o que ele escreveu aqui? Olhou e foi falar com ele, escuta, quem sabe tu continua essa história? Pô, tão legal na visão feminina, uma história com uma mulher, né? Com telecinética e tal, interessante, né? E ele, motivado pela mulher, continuou escrevendo. E aí ele recebeu a notícia, seria publicado, né? Recebeu a grande notícia em maio de 1973. A editora da época
ela pegou e comunicou ele, tentou comunicar ele por telefone, e o telefone dele estava fora, não estava funcionando, não sei se ele não tinha pago a conta ou sei lá o que era. Eles tiveram que mandar um telegrama dizendo, ó, Carrie foi aceito, vamos pagar você $2.500 e vai ser publicado sim por nossa editora. Então o Stephen King ficou muito feliz, porque imagina, $2.500, guys, hoje isso dá o quê? 12, 13 mil reais. Isso era em 73, então era muito mais dinheiro do que 13 mil reais já, né? Tanto que ele comprou o primeiro carro dele, tirou um carro zero, um Ford na época, né? E logo em seguida, poucos meses depois, os direitos de Carrie foram adquiridos por nada mais, nada menos do que $400 mil, guys. Que, segundo Stephen King, ficou dividido por metade para ele e metade para essa editora que tinha primeiramente aceito a publicação, né? Então aí já deu pra ver que, obviamente, mudou a vida do Stephen King, né? Mudou o patamar. E Carrie, guys, foi um mega sucesso de bilheteria. Eu já falei sobre esse filme, você tá vendo aí imagens agora. Eu falei sobre ele também no episódio do diretor Brian De Palma, que foi quem dirigiu o filme com Sissy Spacek, John Travolta. É um baita de um filme, um clássico do terror, depois refilmado em 2013. Tamanho o sucesso da história. Na segunda metade dos anos 70, após o falecimento de sua mãe, Stephen King se mudou por pouco tempo para morar no Colorado, em Boulder. E lá ele escreveu The Shining, O Iluminado, que viria a se tornar aquele filme, aquele mega sucesso do Stanley Kubrick. Na época até acho que não foi grande sucesso de bilheteria não, mas virou um filme cult, que até hoje inclusive eu, né, admiro como um dos principais filmes do gênero terror, na minha opinião, né? A interpretação ali de Jack Nicholson, né, no filme, bem marcante mesmo. E também aí outro trabalho que, né, Stephen King tornou mega famoso, né? Por causa dele o filme foi para as telas do cinema, né? Os diretores gostaram da trama ali, e isso viria a ser uma constante na vida de Stephen King, tanto com séries de TV baseadas em seus livros, como em filmes. Eu não vou citar todos aqui, mas daqui por diante, guys, eu vou falar alguns dos principais que eu vi também, que eu recomendo para vocês. Quem tiver mais trabalhos e mais filmes vistos aí do Stephen King, comenta aqui, deixa nos comentários o que faltou eu falar. Beleza, guys? Bom, entre o final dos anos 70 e 80, King ali acabou voltando, depois de morar em Boulder, tá? Ele voltou pro Maine, para sua terrinha natal, né? Voltou a morar lá. E aí ele começou a assinar alguns trabalhos com o pseudônimo de Richard Bachman. E ele fez 4 ou 5 livros ali usando esse pseudônimo, e um deles, The Running Man, acabou indo para as telas também, com Arnold Schwarzenegger em 1987. Uma versão mais futurista, assim, um filme de ficção, né? Mas é claro, sempre trazia elementos assim como suspense, sempre havia um ladinho pro macabro na história. Se você analisar as histórias do Stephen King, raramente ele deixa isso de fora. Talvez, guys, o momento mesmo onde ele, não vai dizer que ele saiu totalmente do mistério e do suspense, porque sempre há algo, se você for ver, oculto ali na trama, algo assim. Mas obras mais dramáticas, 1982, guys. Em 1982 ele escreveu 4 contos, tá? 4 contos que foram publicados no mesmo livro. Esses contos estavam nesse livro Different Seasons. Na verdade eram trabalhos assim menores que um livro e maiores do que contos pequenos, assim, né? Eles tinham mais páginas do que um conto pequeno, né? E dentre essas 4 histórias, 3 delas viraram depois adaptações cinematográficas. Stand By Me, de 1986, o famoso Conta Comigo, aquele filme dos garotos, filme bem marcante dos anos 80, né? Nos anos 90, talvez um dos maiores clássicos dos anos 90, The Shawshank Redemption, ou seja, Um Sonho de Liberdade em português, com Tim Robbins, Morgan Freeman, um filmaço aí, história de prisão, baseado também nesse Different Seasons aí do Stephen King. E por último, Apt Pupil, de 1998, O Aprendiz, com Ian McKellen, também um belo de um filme, também fez na sua devida proporção, menos que os outros dois, mas também foi um sucesso, aí, um filme bastante elogiado, de 1998. No ano seguinte, Stephen King publicou Christine, que logo da publicação, né, meses depois, já entrou em produção no ano seguinte. No ano seguinte virá o filme Christine, subtítulo em português, O Carro Assassino.
um dos favoritos aqui do Teacher Andrezão, guys. É um filme que alguns podem considerar até ridícula a história, mas pra mim tudo que vem de Stephen King tem algo de bom por trás. E ainda bem que caiu na mão de um diretor de cinema legal, que é o John Carpenter, que pra mim fez um dos... pra mim é um dos clássicos aí dos anos 80, Christine. É um barato ver esse filme, guys. Sensacional, assim, né? Um suspense e o nome já diz muita coisa, né? Mas vale a pena ver, guys. Se vocês não gostarem, paciência, mas é a minha recomendação aqui, ok? 1986, guys, It, tão famoso recentemente, né? As duas versões de It, aquela de 2017 como a continuação em 2019, né? Fez bastante sucesso aí no cinema. Só que nem todos sabem aí que It, de 1986, o filminho do palhaço lá e tal, em 90 foi uma minissérie para TV, que também foi uma minissérie de bastante sucesso na TV, né? Eu me lembro que em locadoras havia esse It, né, da TV direto para a locadora, para o VHS, havia a possibilidade de assistir. Eu não assisti, guys, ainda, nenhum nem outro. Sei fragmentos da história, comecei a ler o livro, mas não concluí. Eu já tive esse livro em mãos, um livro como muitos do Stephen King, um livro grosso, né? Não li na época, não me lembro porquê, se foi vadiagem, se tinha trabalho da escola, o que era, mas estava bem interessante, assim, não tinha chega aos finalmente, né? Então aí a dica que eu vou ter que assistir agora, né, guys? It, a obra-prima do medo. Bom, guys, e o trabalho dele não para por aí, ele escreve até hoje, guys, ele já recebeu vários awards, né, na parte literária, honras ao mérito e etc, etc. É uma série de prêmios, né, guys, que eu até deixo para vocês verem e fazerem a pesquisa de vocês aí. Quem é fã aí pode saber até de cabeça quais foram os prêmios que ele ganhou, mas eu acho que o principal é o que fica para nós, né? Despertar a nossa fantasia, a gente ficar mais ligado no oculto, no sobrenatural e na criatividade que esse cara tem, né? Tão criativo que eu trouxe para vocês aqui as top 5 quotes, frases ditas por ele, Stephen King. Vamos a elas, guys. Quote number 5. People think that I must be a very strange person. This is not correct. I have the heart of a small boy. It is in a glass jar on my desk. As pessoas acham que eu devo ser uma pessoa muito esquisita, mas isso não está certo. Eu tenho o coração de um garoto pequeno. Ele está numa jarra de vidro sobre a minha mesa. Quote number 4. If you wanna be a writer, you must do two things above all others. Read a lot and write a lot. There's no way around these two things that I'm aware of, no shortcut. Se você quer ser um escritor, você tem que fazer duas coisas acima de tudo: ler muito e escrever muito. Não tem outro jeito fora dessas duas coisas que eu esteja ciente. Não tem atalho. Quote number 3. As a writer, one of the things that I've always been interested in doing is actually invading your comfort space. Because that's what we're supposed to do. Get under your skin and make you react. Como escritor, uma das coisas que eu sempre fui interessado em fazer foi, na verdade, invadir o seu espaço de conforto. Porque é isso o que a gente tem que fazer. Incomodar você, fazer você reagir de alguma forma. Quote number 2. When asked, how do you write? I invariably answer one word at a time. Quando sou perguntado, como você escreve? Eu simplesmente respondo, uma palavra de cada vez. And finally, guys, quote number 1. I recognize terror as the finest emotion, and so I will try to terrorize the reader. But if I find that I cannot terrify, I will try to horrify. And if I find that I cannot horrify, I will go for the gross out. I'm not proud. Eu reconheço o terror como a emoção mais fina e eu tentarei sempre aterrorizar o leitor. Mas se eu descobrir que eu não consegui aterrorizá-lo, eu vou tentar horrorizá-lo. E se eu descobrir que eu não consegui horrorizá-lo, eu vou logo pro nojento mesmo, pro gross out que ele fala ali. Eu não tenho orgulho disso, guys. Com essas célebres frases, guys, de muitas faladas por esse
gênio do suspense, encerramos o episódio de hoje, guys. Espero que vocês tenham aprendido um pouco, tenham se motivado a assistir mais, a conhecer mais, tanto das obras escritas como dos filmes adaptados aí do Stephen King. Comentários, sugestões são muito bem-vindos, guys. Quem curtiu, quem não curtiu, deixa o recadinho aí, beleza? E deixa o seu like, segue o canal. Até mais, guys. See you next week. Bye.